Olá, alunos do colégio da Escola Municipal José Pacífico. Aqui é o professor João Miguel. Estou gravando esse vídeo para concluirmos o nosso conteúdo. Serão 4 vídeos. Neste primeiro vídeo, falaremos a definição e, consequentemente, a diferença de tempo e de clima. Nos preocuparemos também em explicar como se formam os ventos. Em seguida, nós vamos conhecer os tipos de ciclone, né? Em seguida, nós também trabalharemos os instrumentos que o ser humano utiliza para poder monitorar o tempo e o clima. E, finalmente, nós concluiremos, né, esses 4 vídeos explicando os diversos fatores que são determinantes ou que influenciam na caracterização de um clima de uma determinada região, né? Como já foi dito, tempo é quando nós estamos nos referindo à atmosfera de um determinado lugar num dado instante, né? A gente costuma emitir essa opinião com base nas nossas sensações. Nossa, como hoje está quente. Nossa, como hoje está frio, né? Vixe Maria, não tem quem aguente esse calor de hoje. Então, nós estamos dando informações sobre um tempo de determinado local em determinado instante. Não é isso? Agora, quando a gente fala de um período longo, né, de consequência de muito estudo, aí a gente está falando de clima, né? O comportamento da atmosfera, mas numa faixa longa de tempo, né? Por exemplo, o nosso estado, o clima dele é quente e seco, mas há dias em que no Piauí vai chover, vai fazer mais frio, né? Aí a gente está falando de tempo. Agora, quando eu digo, poxa, o Piauí é um estado bastante quente, é um estado bastante seco, eu estou dando informações sobre o clima. O nosso solo é arenoso, né? A pressão atmosférica é mais baixa quando comparado com regiões litorâneas aí da costa do Brasil. Então, a gente está dando informações sobre o clima, né? Então, a diferença é essa. O tempo, você está focando num determinado momento, ou dia, né? Enquanto que você está falando a longo prazo, que requer um período longo de observação, você está falando de clima. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui a gente até já trabalhou, né, na sala de aula. Então, vocês estão vendo aí nesse slide mais algumas diferenças, né, de tempo em clima. Você vê ali aquela moça, né, nos jornais que dá as informações sobre o tempo de uma determinada região naquele dia. Ali ela está dando informações sobre o tempo. Agora, quando você estuda mais aprofundadamente as características atmosféricas, edáficas, ou seja, do solo de uma determinada região, você está falando do clima, né? E aí vocês estão vendo um mapa do Brasil que está dando informações a respeito dos climas de determinadas regiões. Aqui na nossa região, no nosso estado, claramente nós temos os climas tropicais e semiáridos, não é isso? Como se formam os ventos? Pessoal, a pressão e a temperatura são cruciais para poder originar os ventos, certo? E a presença de água numa determinada região também. O que acontece? Existe uma grandeza física chamada capacidade térmica que faz com que alguns materiais se aqueçam mais rapidamente do que outros. Então, por exemplo, a capacidade térmica da Terra ela é muito pequena. Consequentemente, a Terra se esquenta mais rápido, enquanto que a capacidade térmica da água é maior. Portanto, a água precisa de menos calor, né? De menos calor ou precisa de muito calor para poder se aquecer, tá certo? E aí o que acontece? A Terra se aquece rapidamente, passa esse calor para a atmosfera começa a esquentar. Nós explicamos que as partículas ficam mais distantes umas das outras, consequentemente a densidade do ar vai diminuir. E aquela região vai começar a perder pressão, porque o ar vai começar a subir para as camadas mais altas da atmosfera, né? Enquanto que as massas
de ar que estão sobre a superfície das águas, né, elas estão com a pressão mais alta, estão com a temperatura bem menor e elas vão começar a se deslizar, vamos dizer assim, para a região da Terra. Então começa a acontecer uma movimentação da massa de ar. E essa movimentação a gente chama de vento. Portanto, vento, o ar em movimento, certo? E aí, à medida que aquela camada de ar quente vai subindo para as altitudes mais elevadas, né, ela começa a esfriar. Quando ela tiver frio o suficiente, ela vai começar a cair. Enquanto que aquela massa de ar que era fria, que começou a ocupar o lugar da massa quente, ela começa a esquentar. Não é isso? O fenômeno fica se repetindo. Então, essa circulação de ar a gente chama de convecção. São as famosas correntes de convecção. A massa de ar quente sobe, a massa de ar frio desce, né? E vai ocupando a massa quente. Então, essa movimentação forma o vento, né? Desse modo, pessoal, para concluir aqui, o ar se desloca de regiões com a pressão mais alta para regiões com pressão mais baixa. Professor, como é que a região fica com a pressão baixa? Porque a massa esquenta e vai evaporando, vai subindo. Então aquele espaço deixa de ser ocupado. Se aquele espaço deixa de ser ocupado, então a pressão cai. E aquele vento que estava mais frio, que estava numa região de pressão maior, ele começa a se deslocar, tá certo? Para ocupar aquela região agora desocupada, né? E aí, essa imagem simplifica bem tudo aquilo que eu falei, né? A massa de ar quente sobe, diminui a pressão. A massa de ar fria, de maior pressão, ela se desliza até ocupar o lugar da massa de ar quente. E esse movimento vai formar uma corrente de ar. Essa corrente a gente chama de vento, certo? Quando a massa se desloca do mar para a terra, a gente chama de corrente marítima. Acontece que à noite o fenômeno se inverte, né? O fenômeno se inverte. Por quê? Porque a massa de ar, ou melhor, a água do mar, por exemplo, ela passou o dia esquentando, né? De noite ela já está com mais calor, começa a passar esse calor para a atmosfera, e aí o ar, aquela mesma coisa, começa a se esquentar, diminui sua densidade, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, enquanto que na Terra, à noite, a massa de ar já está mais fria e ela vai começar a se deslizar, né, em direção para a região marítima. Não é isso? E aí vai começar a formar uma corrente de ar, vai começar a formar um vento, e é essa corrente de ar que se desloca da Terra para o mar, a gente chama de brisa terrestre, tá certo? Brisa terrestre. Então, é a mesma coisa que acontece de manhã, só que no sentido inverso, tá certo, pessoal? Lembrando que tudo o que eu falei em relação ao mar, a gente pode levar em consideração também em regiões que tem lagos e rios, né? Claro que com uma intensidade mais moderada, não é isso? Mas ainda assim os fenômenos se repetem, tá bem, pessoal? Então, nesse primeiro momento, a gente explicou aqui a diferença de tempo e clima e como se formam os ventos.